Provavelmente nunca houve outro momento na história em que as profecias do final dos tempos tenham sido mais alinhadas com as circunstâncias do mundo que testemunhamos com os nossos próprios olhos nos dias de hoje. O novo livro de David Jeremiah, Where Do We Go From Here? Descreve a conexão de vários fenômenos que nós estamos vivendo hoje com as profecias bíblicas. Ver e viver essas profecias em nossas circunstâncias deveria nos dar determinação, propósito e esperança, e também nos ajudar a responder questões difíceis como: o que fazer com tudo isso que está acontecendo no mundo? Que esperança temos nos tempos de hoje? E mais ainda, para onde seguir daqui em diante? Será que redistribuição de riqueza e o controle ditatorial do governo são sinais do final de tempo? Vários desses problemas que vivemos hoje no mundo podem estar muito bem conectados com o crescimento gradual de certas ideologias. Este é o assunto deste vídeo. Em 1950, a Venezuela era o quarto país mais rico do mundo. Em 1982, a Venezuela era o país mais rico da América do Sul. A renda per capita dos cidadãos venezuelanos era mais alta do que a renda dos chineses e japoneses daquela época, e quase no mesmo nível da renda dos cidadãos americanos. Quando a Venezuela era rica, seus cidadãos tinham liberdade de religião e liberdade política. Eles também gozavam de grande oportunidade econômica. Portanto, quando os preços do petróleo se despencaram nos anos 80 e outra vez nos anos 90, a economia da Venezuela começou a se deteriorar. Daí, o povo venezuelano elegeu Hugo Chávez para ser seu presidente. Uma vez no poder, Hugo Chávez implementou incessantemente medidas socialistas baseadas no sistema soviético, cubano e chinês. A sua primeira medida foi reescrever a Constituição venezuelana e implementar um sistema de saúde e universidades públicas e subsidiadas pelo governo, garantindo aos cidadãos daquela famosa justiça e igualdade para todos. Quando o Supremo Tribunal de Justiça decidiu contra Hugo Chávez em várias situações importantes, ele respondeu com o apontamento de 12 novos juízes no Supremo Tribunal, dos quais todos eram leais a Hugo Chávez. Com o apoio do novo Supremo Tribunal, socialismo completamente engoliu o país. Em 2006, Hugo Chávez foi reeleito com total controle do judiciário e do legislativo. Imediatamente, ele nacionalizou as redes de televisão, imprensa e removeu toda voz de discordância. Ele autorizou as agências de governo a confiscar toda a riqueza privada, incluindo propriedade particular dos cidadãos. Tudo isso em nome da igualdade e justiça para todos. Hugo Chávez tomou o controle da indústria petrolífera e expulsou todos os investidores estrangeiros. Ele nacionalizou as companhias de eletricidade, agricultura, minas, bancos, supermercados, etc. E, finalmente, ele eliminou o limite de mandato para oficiais eleitos, colocando-se então no poder para o resto da vida dele, como fez Fidel Castro. No entanto, Hugo Chávez não conseguiu enganar e vencer seu último inimigo, o câncer. Mas antes de morrer em 2013, ele apontou o seu sucessor, Nicolás Maduro, que continuou e foi além da agenda socialista de Hugo Chávez. Hoje, a Venezuela está em
total estado de anarquia. Grandes números de seus cidadãos estão fugindo para países mais estáveis. Você deve estar se perguntando agora: o que eu tenho a ver com tudo isso? Se a Venezuela é uma prova recente que socialismo não funciona, e daí? O que a gente tem a ver com isso? Bem, isso tem sim que ver com você, comigo e com todos. O socialismo e suas ideias estão invadindo o mundo. Será que é coincidência que mais e mais pessoas no mundo inteiro, inclusive aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, estão aos poucos sendo seduzidos por essa ideia? As pessoas chamam essas ideias de 4 nomes diferentes: socialismo, comunismo, marxismo e marxismo cultural. Parece que socialismo tem um poder hipnótico sobre os muitos, inclusive os mais intelectuais, os chamados pensadores. E estes estão multiplicando essa ideia do socialismo na sala de aula. Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostra que 40% dos americanos têm uma visão favorável do socialismo. No Brasil, a situação é similar. De acordo com a pesquisa nacional, Inácio Lula tem em torno de 40% de chance de ganhar as eleições de 2022. E essa porcentagem é ainda maior entre as gerações Y e Z, 49% e 60%, respectivamente. Quando Jesus descreveu o que estaria acontecendo na Terra pouco antes do retorno dele, ele disse o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Como foram aqueles dias de Noé? Gênesis 6, verso 5 descreve aqueles dias assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O povo, na época de Noé, ignoravam e ridicularizavam as advertências dele. Noé profetizou por 120 anos durante o tempo em que ele construiu a arca. Fora da família dele, ninguém acreditou Noé. As pessoas eram tão indiferentes ao que Noé dizia que eles nem entendiam o que estava acontecendo no momento, até quando era tarde demais. A negligência do povo que viveu nos dias de Noé vai se repetir pelo povo nos últimos dias. Será bem parecido como os dias de hoje, onde ideologias tipo socialismo discretamente e gradualmente crescem em popularidade e começam a tomar o controle das mentes das pessoas. Você acha que esta será a filosofia na Terra quando a tribulação começar? Eu acredito que sim. Socialismo é o cenário perfeito para a aparição do anticristo. Socialismo será adotado no mundo e com ele uma situação de estresse e dificuldade global que será difícil de suportar. Esse cenário de caos exigirá um sistema de governo mundial único que a Bíblia diz que será estabelecido antes do final dos tempos. Apocalipse 13 descreve o anticristo como uma besta que tem um vasto poder e autoridade e que o mundo inteiro se maravilhou perante ele.
e adoraram a besta e lhe deram autoridade para governar todas as nações. Essa besta será um líder mundial com autoridade sobre todas as pessoas no mundo. Parece impossível isso, mas não se engane. Isso é possível sim, porque está escrito na palavra de Deus. Agora, voltando ao socialismo. O que é socialismo? Bem, socialistas acreditam que os meios de produção, tipo infraestrutura, agricultura, fábricas, produção de energia, gás, remédios, etc., devem estar sob controle do povo. Ou, em outras palavras, o povo, como um todo, deveria ser donos de toda a matéria-prima e dos sistemas de produção de riqueza. No mercado livre, esses recursos são controlados pelas empresas ou indivíduos, mas em países socialistas, eles são controlados pelo povo. Mas é claro que é impossível de gerenciar tal sistema baseado num conceito tão aberto como do povo. Então, sobre o socialismo, o governo se torna a única autoridade e controlador de todos os meios de produção. Infelizmente, o governo é controlado por poucas pessoas, geralmente pessoas interessadas em poder e, por isso, facilmente corrompidos pela ganância, egoísmo, violência e o desejo esmagador pelo poder. E quanto mais poder nas mãos do governo, mais autoritário esse governo se torna. Para entender socialismo em nosso tempo de hoje, a gente tem que primeiro entender a origem do socialismo. E essa origem tem um nome principal: Karl Marx. Quando nós entendemos quem ele foi e o que ele acreditava, então nós conseguimos entender bastante o que está acontecendo no mundo de hoje. Se você estudar a vida de Karl Marx, você entende que ele não era somente um homem que odiava Deus, mas também um fã aficionado do diabo. A família dele pensava que ele era possuído, e um de seus biográficos disse que ele tinha a visão demoníaca do mundo e que ele estava cumprindo o trabalho do diabo no mundo. Karl Marx morreu em desespero em 14 de março de 1883. Ele foi enterrado no cemitério Highgate, em Londres, onde é considerado um centro de satanismo. Hoje, Karl Marx continua influenciando o mundo do seu túmulo. Aqui vão algumas das características da ideologia de Karl Marx. Marxismo é anti-Deus. Karl Marx odiava os cristãos. Veja que ele não era ateu. Ele sabia que Deus existia, mas ele odiava Deus. Para o comunismo dar certo, lealdade à igreja tinha que ser substituída por lealdade ao governo. Apesar do que os pensadores dizem e acreditam, marxismo é incompatível com a liberdade de expressão de religião. Então, ser cristão e marxista é impossível. 2. Marxismo é totalitarismo. Esse termo totalitário foi usado pela primeira vez para descrever o ditador Benito Mussolini. Ele resumiu as coisas assim: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Isso é anti-Deus, é totalitário e causa divisão. Marxismo prospera quando há divisão, onde as pessoas são divididas em classes, opressores contra oprimidos, chefes contra trabalhadores e assim por diante. Homens como Hugo Chávez, por exemplo, fez questão de garantir que os pobres odiassem os ricos
no país dele. Hoje em dia, uma tática comum para criar divisão é a diferença racial, e essa é a razão pela qual nós perdemos alguns dos progressos feitos nessa área nas últimas décadas. Hoje em dia, quando um socialista ou marxista não consegue vencer um argumento, aqui nos Estados Unidos, eles sempre chamam a situação ou a pessoa de racista. Com certeza, o racismo existe, mas os problemas verdadeiros do racismo, que deveriam ser resolvidos, se perdem na avalanche de acusações injustificadas. E acaba que esses problemas nunca se resolvem, porque tudo é racismo. Número 3, marxismo é mortal. Assim como o cristianismo leva à vida, marxismo leva à morte. Em 1999, o livro Negro do Comunismo foi publicado com a difícil tarefa de tabular o número de mortes do sistema marxista-leninista do século XX. Esse livro revelou o caso colossal de chacina política na história. América Latina, 150 mil mortes. Leste da Europa, 1 milhão de mortes. Vietnã, 1 milhão de mortes. Afeganistão, 1 milhão e 500 mil mortes. África, 1 milhão e 700 mil mortes. Coreia do Norte, 2 milhões de mortes. Camboja, 2 milhões de mortes. União Soviética, 20 milhões de mortes. China, 65 milhões de mortes. Comunismo leva à morte onde quer que seja, e isso foi intencionalmente planejado pelo coração cruel de Karl Marx. Com certeza, tem muito mais sobre socialismo do que foi descrito até agora, mas estas são as características principais do socialismo. Mas você me pergunta outra vez, o que isso tem a ver com você e comigo? Bem, infelizmente, essa é a trajetória política em várias partes do mundo hoje. Veja o que passa na Austrália, aqui nos Estados Unidos, na França e outros lugares, e potencialmente no Brasil, através de políticos e mídia de esquerda. E isso é muito mais do que uma tendência. O que estamos vendo acontecer no mundo inteiro é uma mudança sísmica em direção à agenda socialista. Veja os exemplos. É comum, hoje em dia, o caso da destruição e remoção de monumentos históricos, porque agora esses monumentos são considerados ofensivos. Isso não é somente uma remoção de monumentos, mas sim um esforço coordenado para apagar o passado. O primeiro passo para dissolver ou terminar com um povo é a destruição de seus livros, de sua cultura, sua história, para então escrever novos livros, começar nova cultura e com uma nova história, e em breve a nação se esquecerá do que foi um dia. Em contraste, a Bíblia traz a palavra lembra 164 vezes no Velho Testamento. O socialismo quer que você esqueça, mas o cristianismo quer que você se lembre das coisas que aconteceram no passado. Deus disse em Isaías: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46, 9. Concluindo, a destruição de monumentos
está relacionado com a agenda socialista. B. Cultura do cancelamento. Lembre-se que socialismo é totalitarismo. Não pense que somente estátuas serão destruídas, mas também qualquer um que não se ajoelhar no altar das paixões políticas predominantes. E mais ainda, numa cultura socialista, não há lugar para opiniões dissidentes. Você está cancelado se você não concordar. Cultura do cancelamento é a filha mais nova do socialismo. C. Desmantelamento da família nuclear. Família nuclear é o grupo de pais e filhos onde os pais têm responsabilidade e autoridade total sobre a família e filhos. Mas no marxismo socialista, os pais não têm autoridade sobre os filhos, porque o governo quer educá-los, ou seja, doutriná-los. E muitas escolas e universidades no Brasil, nos Estados Unidos e em torno do mundo estão doutrinando estudantes de todas as idades e cada ano começando mais cedo. D. A redistribuição de riqueza. Essa é a ideia central do socialismo que a maioria das pessoas sabem sobre o assunto. Essa ideologia ensina que todos os bens das pessoas devem ser transferidos para o governo e dali redistribuídos para as massas de uma maneira mais justa. De acordo com a ideologia, isso eliminaria a pobreza do mundo. Mas isso nunca funcionou desta maneira. Não há nem sequer um único caso de socialismo bem-sucedido em toda a história do socialismo. Outra filha nova do socialismo é o desfinanciamento da polícia. Talvez não tenha chegado no Brasil ainda por causa do atual presidente, mas isso já é realidade aqui nos Estados Unidos, onde várias cidades cortaram o orçamento de suas polícias. E que surpresa! Todas essas cidades estão lidando com números recordes de crime e violência nas ruas. Quem diria, hã? Com a proliferação do socialismo por todo lado em nossa volta, o que fazer? Para onde a gente corre? Aqui vão algumas reflexões para sua consideração. Revisite a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia afirma propriedade particular, em Êxodo 22. A Bíblia condena o furto, Êxodo 20. A Bíblia condena a cobiça, Êxodo 20. A Bíblia promove a poupança, Provérbios 13. A Bíblia promove a economia, Provérbios 21. A Bíblia promove propriedade da terra, Atos capítulo 4 e Miqueias 2. A Bíblia promove investimentos, Mateus 25. Tudo relacionado com propriedade particular é honrado nas escrituras sagradas. E a Bíblia ensina que o trabalhador é digno de seu salário. O socialismo contradiz cada um desses princípios bíblicos. É uma contradição ser cristão e acreditar na ideologia socialista. Se você acredita na Bíblia, é impossível ser socialista. Reveja o que a Bíblia diz, para que você entenda por si mesmo sobre a intenção de Deus desde o princípio. 2. Recuse viver na mentira. A Bíblia diz que viria um dia em que os homens chamariam o mal de bem e o bem de mal. E se olharmos à nossa volta, esse dia chegou. Nós estamos vivendo isso. Muito do que a gente ouve na nossa cultura hoje não tem conexão com o senso comum. As pessoas parecem estar cegas. Nós, portanto, não podemos viver na mentira.
recuse-se a viver de mentira. E ainda mais, resolva a seguir Cristo e não somente admirá-lo. Caminhe com Ele e procure resposta na palavra dele. Participe de pequenos grupos. Essa é uma pequena forma de estar sempre em oração e ter gente orando por você. Lembre-se de Venezuela, onde a gente começou essa conversa. Hoje, a Venezuela é uma terra economicamente devastada e 96% do país vivem abaixo da linha da pobreza. O socialismo trouxe uma inflação de mais de 10 milhões por cento e, por isso, um rolo de papel higiênico na Venezuela custa 2 milhões e 600 mil bolívares, equivalente a R$ 47 no Brasil. E o pior, o país está sem remédios e sem médicos essenciais. Mais de 5 milhões de refugiados fugiram do país. Resumindo, um país que era próspero, hoje é oprimido e sem esperança de recuperação. E o marxismo causou isso. O marxismo é a pior ideia que jamais existiu. Todo mundo tem que saber dessa história, porque muitos estão caindo pela retórica socialista. Não se enganem. Não há nada lindo nessa história. Orem para que Deus nunca deixe isso acontecer no Brasil. Agora, a boa notícia é que sim, uma utopia está vindo para esse mundo, melhor do que qualquer pessoa possa imaginar. Isaías 9, versos 6 e 7 descrevem quando o governo estará sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele retornar, tudo será diferente. Quando Jesus voltar, socialismo e marxismo serão totalmente destruídos, porque o reino dele será aqui na terra e não terá lugar mais para a maldade no mundo. E esse reino será eterno. Aleluia. Qualquer pessoa pode ser cidadão desse mundo. Basta confiar em Cristo. Você só tem que se arrepender de seus pecados sinceramente em seu coração e se afastar desses pecados, se afastar da iniquidade, e então clamar o nome do Senhor Jesus e receber sua salvação. A paz de Cristo esteja com você e até a próxima.